Olá, o canal Linha de Divisa está voltando a Brasília para bater um papo com Aguinaldo Portugal. Aguinaldo, eu queria conversar com você, desta vez, sobre o teu livro que foi publicado por uma editora da Colômbia. Eu sei que ele não está em português ainda, não sei quais são seus planos, mas como é o nome desse livro? Em espanhol, a gente diria filosofia da religião, uma abordagem, uma perspectiva analítica. Você sabe que eu ia perguntar, voltando assim, especificamente no teu livro, era sobre os debates filosóficos. Se as premissas do debate filosófico no teu livro, se elas foram atendidas. Então, no caso de uma discussão probabilística, o que você tem é uma hipótese que você está investigando e você tem as evidências, os indícios com os quais você avalia a probabilidade da hipótese, né? Lembra aquele caso do detetive, né? Então, o que é premissa, o que é a conclusão aí? Eu diria o seguinte, o que você tem é algo um pouco diferente da lógica dedutiva normal. Na lógica dedutiva, você tem, por exemplo, no raciocínio aristotélico, né, de tipo silogismo, você tem premissa maior, premissa menor e conclusão. É assim? E você tem que avaliar se o raciocínio é válido. No caso de um raciocínio probabilístico, ele não tem essa questão da validade, porque a conclusão pode ser falsa, apesar das premissas serem verdadeiras. A questão é saber o quanto aqueles indícios, aquelas evidências, elas realmente tornam mais provável a hipótese. Então, eu não sei como eu responderia a pergunta se as premissas estão sendo atendidas, porque a questão é a seguinte: um dos primeiros problemas é saber se aqueles indícios eles são verdadeiros. Então, você tem que é algo bastante análogo ao caso do nosso detetive, né? Ele tem que primeiro se assegurar que aqueles indícios são verdadeiros, não é isso? Se de fato a vítima morreu, se de fato o que a matou foi uma facada, se de fato aquela facada foi dada por uma outra pessoa e não por ela, não é assim? Eu não entendo muito de criminologia, mas que a gente pode pensar de modo muito básico é que a primeira coisa que você tem que avaliar num raciocínio probabilístico é se os seus indícios são de fato verdadeiros. Ou seja, se eles mesmos são prováveis. Porque aí você tem talvez até um problema de regressão infinito. O que torna provável que aquele indivíduo de fato foi assassinado? Para você dizer que aquela pessoa é provavelmente a responsável pelo assassinato. No seu livro você então, deu esse num raciocínio tratamento? probabilístico, você tem outros... Mas no teu livro você deu esse tratamento? Quando você vai... Então, eu trato exatamente da questão da existência de Deus como hipótese explicativa para determinados indícios, para determinadas evidências. E o que você tem aí é toda uma reconstrução de uma das coisas mais tradicionais na história da filosofia, que são argumentos sobre a existência de Deus, né? Então, argumentos sobre a existência de Deus são algo que começa com Platão e Aristóteles, e você tem isso ao longo de toda a história da filosofia, praticamente. Então, o que esse pessoal faz é pegar esses argumentos e transformá-los nessa maneira de raciocinar diferente que a gente está falando aqui agora. Uhum. Então, como é que você fala do argumento cosmológico? O argumento cosmológico diz assim: existe a realidade. Ou seja, eu olho em volta e percebo que existe alguma coisa. O fato de que existe alguma coisa, exige explicação. Porque poderia não existir.
E aí a questão do argumento cosmológico era qual é aquilo que causa o fato de existir algo que poderia não existir. E aí, do ponto de vista tradicional, essa questão se coloca dentro de uma lógica daquilo que é possível e do que aquilo que é necessário, que é o que a gente chama de lógica modal, a modalidade. O que o pessoal do probabilismo faz, a gente pode chamar esse pessoal assim, né? É dizer, olha, o que torna provável existir uma realidade que poderia não existir? E aí o argumento cosmológico é transformado num argumento indutivo em favor da existência de Deus como a melhor explicação. Porque a ideia do argumento cosmológico é dizer, bom, existe uma realidade porque ela é objeto da ação intencional de um ser todo-poderoso, inteligente e bondoso. Esse é o argumento clássico de Tomás de Aquino, da filosofia cristã como um todo, né? Então, como é que aí você transforma isso num argumento probabilístico? Qual seria a probabilidade de uma realidade como essa existir por si mesma? E qual seria a probabilidade de uma realidade como essa existir em vista de um ser imaterial, ou seja, não coincidente com a realidade material, e que criaria isso daí? Aí você tem toda uma série de problemas, né? Primeiro é saber se a existência, se o próprio Deus que você usa como explicação, se ele próprio não é menos provável do que a realidade que você quer explicar. Não é assim? Porque uma das coisas que faz o detetive é ver assim, se a hipótese é complexa demais, ela é improvável, né? A priori. Ela é implausível. Se eu pensar que... porque eu posso explicar o fato daquela pessoa estar morta com uma faca perfurada, sei lá, com uma hipótese de que foi um ser de outro planeta que desceu numa espaçonave e naquele momento exato tinha um objeto perfurante e matou aquela pessoa. Isso explica. O problema é que essa hipótese ela é extremamente implausível. A questão, então, além de saber se você consegue explicar com a hipótese de que Deus existe esses fenômenos todos, por exemplo, a existência de uma realidade, tem um outro problema, é saber se de fato a hipótese de Deus ela é plausível em si mesma. Se ela mesma não é tão improvável que acaba não sendo explicativa coisa nenhuma. Então, é esse tipo de coisa que está envolvida nesse método probabilístico de discutir questões da filosofia da religião. Ok. Quer dizer que você, no seu livro, você defende, então, que as premissas para o debate filosófico foram postas. Beleza. E aí, depois, que conclusão que você chegou no seu livro? A partir desse ponto aí, quais foram as conclusões dentro do livro? Não estou me referindo à existência ou não. Em relação ao que você pesquisou. Olha, meu principal objeto é mostrar que a discussão sobre a existência de Deus pode se dar de um modo racional e de um modo sofisticado e, ao mesmo tempo, que ajuda a entender a crença que as pessoas têm comumente, de uma maneira tal que isso não distancia, ou, ao contrário, aproxima a crença religiosa da atividade científica. Ou seja, uma das principais conclusões do livro é que, ao contrário do que você tem como maneira de entender a relação entre religião e ciência, que é do conflito, elas estão em conflito, elas não têm nada a ver uma com a outra, a minha tese é que você tem modos de pensar as duas como agindo de maneira muito parecida. Ou seja, o método que você pode empregar na discussão sobre a existência de Deus não é um método tão diferente do método que você usa no caso do detetive
ou no caso da avaliação de probabilidades que você tem na ciência. Então, ou seja, a ideia é a velha questão da relação entre razão e fé, que foi colocada pela filosofia contemporânea de um modo predominantemente não só de conflito, como de que religião não tem nada a ver com raciocínio. Então você tem uma tendência fideísta muito comum de gente que ainda tenta manter a fé, mas diz, então a gente entra na filosofia de um modo tal que não tem nada a ver com argumentação. E eu acho que uma interessante contribuição desse pessoal, e o que o meu livro tenta mostrar é isso. Não, tudo bem, você tem elementos da religião, da experiência religiosa, que são elementos completamente místicos, que fogem ao âmbito da argumentação. Mas você pode também usar essa mesma maneira de pensar. E a religião pode, inclusive, contribuir para um raciocínio científico, como ela contribuiu ao longo da história. Então, o meu livro tenta mostrar essa questão do método probabilístico é apenas uma das facetas dessa minha tese geral de que há uma interação positiva, ou pode haver, pelo menos, entre religião e ciência. Ô, Aguinaldo, repete o nome do livro aí para mim, para quem estiver nos ouvindo. Filosofia da Religião, uma perspectiva analítica, em espanhol. Você está com ele na mão aí? Tô. Mostra a capa dele e fala o nome da editora, para quem quiser comprar. Uma propaganda aqui. Não, eu acho legal porque... São Pablo. Viu, Aguinaldo, eu acho legal mostrar, eu faço sempre questão de mostrar no meu canal, porque a gente conversa bastante, aí as pessoas ficam interessadas e depois precisam de um caminho para comprar ou não, né? Qual que é o nome da editora? Editora São Pablo, que na verdade é a editora Paulus, em espanhol. Ah, tá. Ela é da Colômbia, né? É da Colômbia, né? É da Colômbia, é. Ok. Eu não sei como é que se tem como importar isso mas muitos desses textos estão em português e, como eu falei, né, eles foram traduzidos para o espanhol a partir do português. E estão disponíveis em periódicos, se você puder depois pegar publicados no Brasil. Se você puder pegar alguns links aí de onde eles estão publicados e me mandar, eu vou colocar na descrição lá para o pessoal acompanhar, ler. Você tem noção de que você mexeu você tem noção de que você mexeu num vespeiro também, né? Rapaz, eu acho que isso aqui é interessante na filosofia, né? Falar de coisas que são relevantes. Eu acho que isso é um dos temas mais importantes da filosofia contemporânea, modéstia às favas. Porque o que você tem é uma coisa muito curiosa isso no meio acadêmico brasileiro. É que religião não é um assunto que ainda tenha que ser discutido pela filosofia, porque isso já foi resolvido por Kant e Hume no século XVIII, ou por Spinoza no século XVII. Eles mostraram que religião é algo irracional e não tem nada a ver com conhecimento científico. Eu acho que, no fim das contas, a compreensão desse pessoal no século XVIII, a compreensão que eles tinham de ciência, é uma compreensão que não faz muito sentido mais hoje, né? A gente tem que atualizar nossa compreensão de ciência, atualizar nossa compreensão de religião. Eu acho que a filosofia analítica da religião ela pode ajudar nisso daí, nessas duas coisas. Ajudar a entender melhor o que é ciência, que é bem diferente do que pensava Kant, eu acho, no século XVIII, e ajudar a pensar, a entender melhor o que é religião, que também eu acho que o pensamento kantiano e humeano e spinozano são só algumas contribuições relevantes, claro, mas não são a palavra final. E eu acho que, inclusive, tem coisa muito mais interessante além dele. Ok. Aguinaldo, muito obrigado. Muito obrigado por separar um tempo aí, né? Todo mundo com falta de tempo, na correria. Muito obrigado por separar um tempo para conversar com o canal Linha de Divisa. Obrigadão. No futuro a gente volta a conversar mais vezes, tá bom? Combinado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Tá, joia. Vou encher a tela aqui para dar espera só um pouquinho. Eu vou encher a tela para dar um recado final aqui.
Pronto. Ó, você que assistiu a minha prosa com o Aguinaldo aqui, trouxe informações sobre esse livro, que eu acho extremamente interessantes. Você pode ser um existencialista ateu, você pode ser um filósofo ou um pesquisador da filosofia neoplatônica da Alta Idade Média, você pode não ser nenhum nem outro, mas dá a sua opinião, manifeste a sua opinião aqui, dê sua contribuição, faça perguntas, críticas, sugestões. Se gostou, dê um like. Se não gostou, dá um dislike. E vem comigo, vem com o Aguinaldo aí para essa possibilidade de estabelecer um diálogo entre a academia e a sociedade. Um abração, a gente volta a se falar. Abração, Aguinaldo. Muito obrigado. Um abração. Tudo de bom. Um abraço. Até mais.